A nossa história enquanto mulher no mundo pode ser expressada e representada por algumas simbologias, inclusive simbologias que estão presentes dentro da astrologia. Lilith, Vênus e Lua são representações do feminino e do nosso poder dentro da astrologia e também no nosso reconhecimento de mundo. Entender essa simbologia nos auxilia a compreender nossas expressões no mundo, nosso poder pessoal e a necessidade de resgatar todo o feminino que o patriarcado vem nos roubando há muitos e muitos anos. Hoje a gente vai conversar sobre o poder matriarcal dentro da astrologia e algumas concepções do feminino. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi, eu sou terapeuta, astróloga e nômade. E acima de tudo, eu sou uma mulher construindo o meu caminho através de outras referências. E a astrologia, ela me auxiliou abrindo algumas portas relacionadas a essa simbologia, me trazendo ainda mais empoderamento na vida. E é isso que hoje eu quero passar para vocês. Logo quando eu estava começando a estudar astrologia, eu conheci uma grande mestra que me auxiliou a compreender o arquétipo de Lilith, que hoje é um arquétipo que traz muita referência na minha vida. Dentro do meu mapa eu tenho Lilith em Capricórnio e eu lembro dela me avisando que eu ia ter alguns problemas de insubordinação dentro do trabalho. E na época eu trabalhava como enfermeira e, bom, estava fazendo algumas outras terapias, mas já estava trabalhando como enfermeira. E eu lembro que realmente eu tinha muitos problemas de insubordinação, principalmente relacionado aos posicionamentos dos homens dentro do meu trabalho. Eu trabalhava em hospital, trabalhei em escola, então eu percebia que esses posicionamentos eram muito desafiadores para mim, porque eu sentia que para poder me posicionar, como muitas mulheres infelizmente se sentem hoje, eu precisava ter o meu lado masculino, imbativo, muito forte. Então eu precisava manter uma postura de força por não aceitar algumas questões do masculino dentro do meu trabalho. Então, nesse momento, essa representação foi muito clara para mim de Lilith e depois eu percebi que era muito mais fácil trabalhar com mulheres, né? E trabalhar comigo mesma. Então, depois que eu passei a vivenciar a astrologia e trabalhar como empreendedora, esses problemas, essas dores diminuíram um pouco. Em uma sociedade que ainda julga a ambição feminina, eu percebo que dentro do nosso mapa astral, dentro do nosso mapa natal, a gente tem posicionamentos que nos auxiliam a não abaixar a cabeça, nos auxiliam a não se subordinar, a não se submeter a algumas coisas e atendendo 90% de mulheres, né, que é a maior gama aí de atendimento que eu tenho dentro da astrologia, eu percebi que cada uma de nós carrega esse sentimento de não vou me submeter, não vou me subordinar, mais forte em alguma área da vida, né? Isso tem muito a ver com Lilith e com os outros posicionamentos de Lua e Vênus também, que a gente vai conversar hoje. Bom, para a gente representar essas energias dentro do nosso mapa, a gente conhece o arquétipo e as histórias de Vênus, Lua e Lilith. Vênus tem um arquétipo muito relacionado ao poder de sedução, criatividade e inspiração, e a gente vai conversar separadamente sobre esse poder. Depois a gente tem a Lua, que é um poder de intuição, é um poder de acolhimento e de conexão com a natureza que nós mulheres temos. E também Lilith, né, que fala exatamente sobre aquilo que a gente não se submete. Para a gente entender um arquétipo, a gente tem que entender a história, né, a mitologia em volta disso. Acontece que essas mitologias, elas foram contadas por muito tempo em uma visão patriarcal, né? Afinal, a nossa história foi permeada pelo patriarcado. Então, para a gente conseguir entender profundamente, sem julgamento e sem determinismo, esses arquétipos, a gente precisa olhar com mais amor para eles, né? E entender como foi construída essa história e como a gente visualiza isso e se aproveita desse conhecimento para ganhar mais força, mais poder, mais intuição na nossa vida. Bom, eu vou começar então por Vênus, que é uma deusa, né, e um planeta extremamente conhecido.
E, de uma maneira geral, a gente tende a generalizar esse planeta como o planeta do amor romântico, né? E as histórias de Vênus, né, são representadas por Afrodite na mitologia grega, mas também por várias outras deusas, né, de prosperidade, de abundância, de poder de sedução, pela história. Então a gente tem Lakshmi na Índia, a gente tem Mamawalpa nas regiões andinas, a gente tem Oxum também, que traz o arquétipo aí dessa deusa, né, africana. Então a gente tem representações de Vênus por toda a história da humanidade. E aí, por todo esse poder de sedução, por todas essas possibilidades românticas, amorosas que a gente encontra nesse arquétipo, é muito comum a gente ouvir falar: ah, você tem Vênus em Escorpião, então você é extremamente possessiva, né? Extremamente sexual. Ou então, ah, você tem Vênus em Libra, por isso que você é elegante. E isso traz esse arquétipo para um determinismo muito pequeno, né? A gente só fala de amor romântico e de aparência física. E Vênus, ela é muito mais que isso. Vênus fala de tudo que é valoroso nas nossas vidas, né? De tudo que a gente pode possuir e que tem valor. E como a gente foi designada a aprender que o amor romântico ele era muito precioso para nós mulheres, né? Já que dentro da história, infelizmente por conta do patriarcado ou por conta da Igreja Católica, a gente foi ensinada que a gente precisa lutar pelos nossos valores inegociáveis, né? E se o patriarcado, se a história fala pra gente que é inegociável os padrões de beleza e os padrões românticos, é lógico que a gente vai ficar muito preocupado com o posicionamento de Vênus através dessas duas áreas aí da vida, né? Falar de padrão de beleza e falar de padrão romântico, né? De como a gente se relaciona no romântico. Só que a Vênus fala de finanças, né? Então ela fala de posse de dinheiro, né? Ela fala de posse daqueles valores realmente, de coisas que são inegociáveis na nossa vida. Então, o amor próprio, principalmente, né? Então a Vênus ela é muito mais profunda que isso. A Vênus ela acende nossas paixões pela vida, né? E paixões pelos nossos projetos, paixões por nós mesmos, pelos nossos hobbies, pelos lugares que a gente visita. Então ela traz esse fascínio de que a vida pode ser prazerosa em todos os âmbitos, não só romântico. Então, quando a gente entende que a nossa Vênus fala sobre o caminho valioso para a nossa vida, a gente se empodera desse poder de sedução, né? Desse poder de prazer na vida. E isso torna as escolhas que nós fazemos muito mais valorosas, né? A gente acende esse fascínio pela vida. Por isso que para a gente interpretar com mais profundeza essa Vênus, eu indico que a gente pare de determinar em relação a relacionamentos amorosos e a gente olhe a nossa Vênus como uma possibilidade de olhar o nosso amor próprio, de nutrir com amor aquilo que é relevante para a nossa vida. Então olhe o posicionamento que você tem a sua Vênus no mapa natal e perceba o que é importante você nutrir na sua vida com amorosidade. Outro arquétipo que é historicamente marcado pelo feminino é o arquétipo da Lua. A Lua representa pra gente tudo aquilo que é acolhimento na nossa vida, né? Tudo aquilo que é intuitivo, tudo aquilo que é emocional pra gente. E antigamente a gente tinha muitas sociedades matriarcais, ou seja, sociedades que eram lideradas por mulheres, né? E matrilineares também, que as mulheres tinham esse aporte familiar, né? Então tudo passava por elas, elas tomavam as decisões, né? Elas eram as grandes respostas ali das famílias. Então nessa época, né, principalmente nessa época onde o patriarcado não agia, as mulheres tinham uma conexão muito forte, muito profunda com a Lua. Acontecia de que nos momentos em que a Lua estava cheia, as mulheres se reuniam
para tomar decisões, né? Porque a lua estava iluminando aquele momento, então era o momento das mulheres se reunir para tomar decisões. Em relação aos ciclos, né? Aos ciclos menstruais, por exemplo. Nessas sociedades, as mulheres eram muito conectadas com a natureza, então os seus ciclos menstruais também se conectavam, e elas ficavam em lugares que eram chamados tendas vermelhas. Inclusive tem uma série na Netflix que se chama Tenda Vermelha. Indico muito para vocês assistirem, porque ela conta sobre esse processo feminino das sociedades, né, que se uniam nas suas tendas vermelhas para celebrar a menstruação, que era um poder, né? A mulher sangrava e não morria, então isso era algo místico e poderoso na época para elas. Então, dentro dessas sociedades, né, a gente tinha muito mais respeito e conexão com a natureza. As decisões tomadas por sociedade num todo, então as decisões coletivas, eram tomadas por mulheres, né? Então, tanto colheita, deslocamentos, até guerras, né, ataques em outros territórios, eram tomadas de decisões femininas dentro dessas sociedades, né? E aí, com o avanço da energia masculina, né, energia de guerra, de busca por outros territórios, né, de liderança, essa energia feminina foi ficando um pouco esquecida, né? Até porque durante essa dominação do patriarcado, percebendo-se que a força física do homem era maior do que a mulher, eles resolveram tirar todo esse poder feminino, afinal era algo que eles não sabiam explicar, né? Era algo muito misterioso. E aquilo que a gente não sabe explicar, a gente tem medo, a gente tem receio. Então foi tirado, né, durante a história da sociedade, essa possibilidade da mulher se conectar com o poder. Como tudo se conecta, nesse momento em que a mulher estava sendo um pouco rechaçada pela sociedade, né, tinha começado esse processo de energia masculina muito forte, o poder do sentir, da vulnerabilidade também ficou um pouco esquecida, porque a lua representa a mulher, né, esse poder feminino e intuitivo, enquanto o sol representa a energia de ação, a força masculina, né? Então a gente perdeu esse poder matriarcal, né, e de conexão com a lua, e as sociedades passaram a trazer um poder solar, tanto que nessa época, né, em várias sociedades, as pessoas começaram a cultuar o deus Sol, né? Tanto aqui na América quanto no Egito, então em vários lugares diferentes, né? E que nem se conversavam, começaram a se cultuar o deus Sol ao invés da deusa Lua, né? E a partir desse momento, esse sentir ele foi sendo diminuído. E aí teve uma época, e eu acho que isso se estende até agora, né, onde existia uma expressão chamada você é lunática, né? Ou aquela mulher é lunática, se referindo a um ser de lua como alguém que tem algum desafio mental, né? Isso porque a lua representa o nosso inconsciente, representa os nossos ciclos. Nós não somos a mesma pessoa o tempo inteiro, nós somos pessoas cíclicas, né? A cada momento a gente está de um jeito diferente. Então, utilizaram dessa expressão para deturpar esse movimento, né? Inclusive, falar de emoções, falar de vulnerabilidade, até hoje é muito desafiador por conta disso. E dentro do nosso mapa natal, a lua representa esse poder de vulnerabilidade, né? O que nós somos vulneráveis? Como a gente entende os nossos sentimentos na vida? Como a gente luta pelas nossas emoções nessa vida? De uma maneira sem luta física, né? De uma maneira realmente intuitiva, né? Como esse processo acontece na nossa vida. Então, olhar para a lua dentro do nosso mapa natal é entender sobre os nossos sentimentos, é entender sobre a representação do acolhimento na nossa vida, é entender também sobre a representação materna, né? Então, como a gente se conecta à nossa mãe, como a gente se conecta à maternidade, de certa forma. Então, a mulher considerada lunática é uma mulher que não esconde suas emoções, e isso é maravilhoso, né?
E então entender esse arquétipo de lua é entender que nós somos lunáticas e que a gente pode sim mostrar as nossas emoções. Bom, o terceiro arquétipo é o arquétipo de Lilith, né? Lilith dentro da astrologia é um ponto virtual da órbita da Lua mais distante possível da Terra, né? Então é aquele ponto que está em exílio, tá? E a Lilith, ela representa um poder inconsciente, né, uma ferida inconsciente de não conseguir agir por conta própria, né? Então, um desafio que a gente tem de não ação. Lilith também é chamada de Lua Negra e ela tem uma representação mitológica no Antigo Testamento, né? Apesar de que a Lilith, ela como deusa, né, como representação, ela está em diversas outras culturas também, né? Mas a sua representação mais antiga é do Antigo Testamento, onde a primeira mulher da Terra reivindicou seu prazer, seus desejos para o seu companheiro. E aí, depois dessa reivindicação, ela foi expulsa do paraíso por não se submeter. Então, ela foi uma mulher que foi expulsa por não corresponder à submissão. Bom, dada essa simbologia, né, dentro da nossa vida, do nosso pessoal, Lilith representa esse medo de sermos julgadas também pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, e por isso são desejos e vontades reprimidas, né, por esse medo de julgamento, porque de certa forma, no nosso inconsciente, a gente tem medo de ser expulso dos nossos paraísos, né, dos nossos próprios paraísos pessoais. Então essa simbologia, ela oculta os nossos desejos para que a gente seja aceito na sociedade de certa forma. E aí, qual é a importância de conhecer a representação da nossa Lilith? Se a gente traz consciência para Lilith, a gente aprende sobre os nossos desejos. E se a gente se empodera dos nossos desejos, a gente não aceita que nada nem ninguém nos submeta a coisas que não fazem sentido pra gente. Então, na astrologia, a Lua Negra, ela representa uma simbologia rebelde, né? Que muitas vezes pode ir contra valores tradicionais, a valores do patriarcado, né? Por isso que muitas vezes ela é oculta. Por isso que muitas vezes a gente, quando faz uma leitura de mapa natal, né, a gente não se atenta a isso. E principalmente as mulheres podem e devem se atentar à sua Lilith, porque isso vai contar mais sobre você. É uma super ferramenta de autoconhecimento conhecer essa simbologia. Dentro do nosso mapa natal, ela pode falar sobre nossa sexualidade, sobre o nosso poder pessoal, sobre regras e normas que a gente não quer cumprir, que a gente não vai cumprir. Então, representa muito essa expressão autêntica e às vezes desafiadora também de se colocar no mundo. Para resumir Lilith, eu acredito que o posicionamento dela indica pra gente um lugar, uma área da vida onde a gente não vai abrir mão dos nossos desejos. E se a gente abrir mão desses desejos, a gente vai começar a se sentir mal, vai começar a se sentir reprimida, né? Que é a grande sombra dessa simbologia, se sentir reprimida por ser quem é. Não tem negociação na área da vida onde Lilith está. Ali a nossa vontade vai sempre prevalecer. Isso é muito poderoso. Unindo essas três forças dentro do nosso mapa, a gente pode encontrar a representação do feminino na nossa vida e as expressões que a gente pode se empoderar para aprender um pouquinho mais sobre nós. Lembrando que o feminino, ele existe dentro de todos os seres, né? Independente de você ser homem ou mulher. É claro que para as mulheres, compreender essa simbologia é ainda mais interessante, porque isso foi meio que roubado da gente, foi meio que tirado de nós, né? Numa sociedade extremamente patriarcal. Tô militando! Aprender sobre esses padrões de Lilith, Lua e Vênus nos auxilia a dissolver esses padrões morais e históricos que nos foram impostos goela abaixo a vida inteira. Arquétipos são, então, uma forma terapêutica de também se compreender e se reconhecer no caminho enquanto mulheres nesse mundo. E se de alguma forma esse vídeo te auxiliou a se reconhecer, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Eu vou sempre trazer conteúdos de autoconhecimento voltado para o feminino aqui.
Autoconhecimento também é uma forma de ocupar espaços que nos foram negados. Então eu espero que a gente sempre mantenha esse propósito de se conhecer cada vez mais. Que os seus caminhos estejam sempre abertos. Um beijo e até a próxima!